Olá, galerinha abençoada! Agora nós iremos realizar a segunda sequência de atividades da apostila Aprender Sempre de Matemática. Vamos lá? Pegando a apostila, lápis e borracha. Sequência número 2. Para realizar essa atividade, é interessante saber o que significa estimar. Estimar é falar um valor aproximado, sem contar. Então, antes de contar uma coleção, eu falo um valor aproximado, beleza? Vamos ler a fala de Felipe. Gosto de colecionar bolinhas de gude. Você tem alguma coleção? Sem contar. Responda. Você acha que na coleção de Felipe há mais de 50 bolinhas? Sim ou não? Estimando a quantidade. 2. Agora conte as bolinhas da coleção e indique o total exato. 3. O valor que você estimou se aproximou do valor exato? Marque com o X. Sim ou não? 4. Complete a sequência numérica a partir do total de bolinhas de gude, completando o quadro. Atividade 2. Felipe e Davi gostam de brincar com suas coleções de miniaturas. Coleção de Felipe, carrinhos. Coleção de Davi, aviões. Indique, sem contar, o número de miniaturas que você acha ter nas coleções de Felipe e Davi. Sem contar, vocês irão estimar. Quantos carrinhos tem Felipe? Quantos aviões tem Davi? 2. Agora faça a contagem e indique o total de miniaturas das coleções dos meninos. Quantos carrinhos tem Felipe? Quantos aviões tem Davi? Quem tem a maior coleção? Felipe ou Davi? Registrando. Atividade 3. Felipe utiliza etiquetas para indicar a quantidade de objetos em cada coleção. Tampinhas de garrafa, 84. Carrinhos, 20. Figurinhas, 90. Bolinhas de gude, 61. Escreva em ordem crescente os números que indicam a quantidade de cada coleção de Felipe. Ordem crescente do menor para o maior, organizando do menor para o maior. 2. Qual coleção possui menos elemento? Registrando. 3. Quantas tampinhas de garrafa são necessárias para ficar igual a quantidades de figurinha? Então, eu vou lá. Quantas tampinhas de garrafas são necessárias para ficar igual a quantidade de figurinhas? Então, tampinhas de garrafa eu tenho 84, figurinhas 90. Então, quanto que é necessário para chegar aqui no 90? Fazendo a contagem. 4. Se Felipe acrescentar 10 bolinhas de gude em sua coleção, com quantas ficará? Realizando o cálculo. 5. E se ele acrescentar 5 carrinhos na coleção, com quantos ficará? Acrescentar é adicionar. Lembram do sinal da adição? Atividade 4. A cada dia da semana, Felipe acrescentou 2 figurinhas à sua coleção e anotou em um quadro. Preencha o quadro. Vamos relembrar aqui? Quantos dias tem uma semana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, uma semana é formada por 7 dias, certo? Agora vamos ao exercício. Então, a cada dia, ele colocou mais 2
figurinhas. Então, ficou aqui 90, mais 2, 92. Mais 2, 94. Acrescentando de 2 em 2 figurinhas até chegar no domingo. Beleza? Então, é uma sequência de 2 em 2. Com quantas figurinhas Felipe ficou ao final da semana? Vocês já completaram a sequência. Então, registrando aqui no domingo, qual foi o total? Coloquem aqui na A. B. Quantas figurinhas foram acrescentadas à coleção durante toda a semana? Lembrando que a semana tem 7 dias, certo? Então, durante toda a semana, quantas figurinhas foram acrescentadas? Lembrando que ele foi acrescentando 2 em 2, certo? Então, 2, 4, 6, 8. Então, até chegar aqui no final, total de 7 dias. Quantas figurinhas foram adicionadas? 2. Davi começou sua coleção de figurinhas. Olha aqui a coleção de figurinhas de Davi. Realizem agora a contagem. Quantas figurinhas Davi tem? B. Quantas figurinhas faltam para Davi ficar com a mesma quantidade que Felipe? Então, vocês retornem ali na quantidade de Davi, na quantidade de Felipe, quantas figurinhas Felipe tem. Escrevam aí, quantas faltam para Davi ficar com a mesma quantidade? Realizando o cálculo. 3. Felipe e Davi têm muitas figurinhas. Eles anotam no quadro as que já colaram no álbum. Complete o quadro de números que indica as figurinhas já coladas. Então, completando aí o quadro numérico. 4. Consulte o quadro e responda. Quais números estão entre 81 e 90? Observem lá e registrem. B. Quais são os números que estão depois de 51 e antes de 60? C. O que há em comum entre os números da coluna amarela e os números da coluna azul? Retornando lá no quadro. No exercício, perguntou o que há em comum entre os números da coluna amarela e os números da coluna azul. Porém, não existe aqui coluna amarela. Isso foi um erro na hora da digitalização dessa apostila. Então, a Pro quer que vocês observem o que há em comum entre a primeira coluna e a terceira coluna, certo? Para isso, vamos falar cada dígito aqui da primeira coluna. 51, 61, 71, 81, 91, certo? Dígito é aqui cada algarismo, né? Cada número aqui. Agora, cada número formado, 51, 61, 71, 81 e 91. Indo para a terceira coluna, a de vocês já está toda completa, certo? Então, vamos falar junto com a Pro. Então, fica assim, vamos falar os dígitos. 53, 63, 73, 83, 93. Agora, vamos falar os números. 53, 61, 73, 83 e 93. Retificando, aqui é 63, certo? Então, vocês vão observar o que há em comum entre a primeira e a segunda coluna. Beleza? Observaram? Já registraram no espaço reservado? Terminamos essa sequência. Um beijo, fiquem com Deus.